O meu extrapolou isso tudo e foi para fevereiro. Então, você veja, o calendário gregoriano, eles não seguem isso, mas alguma coisa eles seguem daquilo que a gente faz, porque o dia, a noite, não dá para você descartar. Ele existe, as 24 horas do dia, ele existe. Você tem que seguir aquilo dentro do processo de assistência. Você entendeu isso? Não? Eu, para mim, por exemplo, isso aí foi uma descoberta que eu fiz, que me ajuda. Eu comecei a dar mais valor para determinados detalhes, para as nuances dos meus processos. Agora, eu só fiz isso durante 3 anos, porque eu já conhecia bem, eu sou organizado nas minhas coisas, não precisava. Mas eu obtive muitos êxitos e ganhei com a paciência de fazer aquilo todo dia durante 3 anos. Estou só te falando porque o processo de registro tem que chegar em um nível desse quilate, desse nível, desse patamar, entendeu? Que é o ideal para a pessoa. Quem lucra mais nisso aí é sempre a pessoa que anota, que registra. Está certo? Pode falar. Eu estou pensativa a respeito da questão da dobradinha tenepsista e o amparador. Se o amparador é a consciência mais íntima do tenepsista. É. Então, com certeza, esse acordo foi feito no período intermissivo. Às vezes. Superintendido pelo evoluciólogo. Não quer dizer, não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes, aquela consciência não está preparada para isso. A consciência que eu estou falando, da atual consciência, do tenepsista. Naquela oportunidade, eu não estava preparado para isso. Que às vezes não deu tempo, tem uma opção de coisa que acontece, há muita intercorrência. A maioria das pessoas vem aqui e ainda tem muita coisa pendente. Não tem nada certinho. Tá certo? Por isso que tem os altos e baixos, né? Certo. E aí, no caso, mas, quer dizer, a maioria, talvez, de nós não tenha combinado isso no período intermissivo? Olha, a maioria não tem, não. Mas é uma coisa dedutível. Por quê? Você sabe qual é o seu ciclo de relações multiexistenciais, centenários, seculares, até multimilenar. Depende de quem é. Depende do nível que você vê, mas tudo pode. Então, nesse caso, a TENEPS não era uma cláusula da PROEX da pessoa. Ela é. É para todo mundo em tese, todo mundo que faz o curso. Mas você não pode chegar lá com a bordura na cabeça de todo mundo. Tenepsista! Aí colocar no ombro, você vai seguir o rei. Não tem isso. Cada um tem que fazer isso espontâneo, é a pessoa que faz. Ninguém vai fazer, entende? Impor. Mas a situação existe, é para todo mundo. E é o que está acontecendo. Essa espontaneidade, ela é muito séria por causa da democracia, processo do voluntariado, tudo influi, né? Você conhece bem a Valana, né? É ela, você sabe quem é, né? Então tá. Você conhece aquele nosso amigo lá também? Então está certo. Você está vendo que ela está cheia de vida. Ela passou uma temporada, desapareceu. Parece que ela esteve em Marte, mas depois ela apareceu agora. Ultimamente ela está aparecendo com o Marcelo. Ela é uma fera, mas deixou a gente, entendeu? Por causa do serviço, trabalhando assim até aqui, não é isso? Mas estamos aí. A turma está criando aí uma porção de trabalho sobre português e linguagem. Você depois não vai ficar de fora disso, não. Olha o meu dedão no seu nariz. Olha bem isso. Isso é importante. Essa dona é terrível em português. Agora, ela é rígida, sabe? É gente da Inquisição. Mas, entende? O senhor vai precisar de ajuda para fazer a atualização perante o novo código ortográfico. Pois é, não, mas olha aí, na sua frente tem o meu chefe aí, ó. Já começou e tem mais gente trabalhando conosco. Tem quantas pessoas trabalhando? Fala aí as pessoas para ela, aí seria bom. Ela saber. Viu? Quem está ajudando mais diretamente é a professora Marina. Mas a gente já fez uma elaboração de um vocabulário inicial e o grupo de revisores da revista Consciência também está participando, que a gente está acumulando uma série de textos para elaborar em paralelo ao vocabulário esse texto. Eu vou pedir a você, Antônio, e essa equipe, a Valana, para ter contato com esse cara aqui, que esse é o mais importante para mim, ó, esse monstro aqui, ó. É o Everton, que ele que está fazendo mais as revisões para mim.
O nosso texto já tem uma opção de coisa. Vocês já viram que os tremas não existe mais, aquele negócio todo, a gente já tirou tudo. Mas agora é preciso de ver mais detalhes. Tem muita palavrinha, isso ainda vai demorar mesmo. Mas vamos ver se até o fim do ano de 2009 a gente fica up-to-date, atualizado dentro do processo. Vê se arruma, ajuda a gente, tá? Isso vai ser importante. Olha lá, a Marina está lá em cima, está rindo, ela também gosta do assunto e o negócio é sério. Agora, ó, vale a pena todas essas pessoas que estão trabalhando aí com a parapedagogia para estudar isso aí, porque é o português, né? A parte básica nossa aqui, como é que fica? Não tem jeito. Todos os livros vão ficar obsoletos em matéria de linguagem. Agora, eu sei como é que é isso, muito embora eu acho, eu já falei isso em tertúlia, essa mudança ortográfica é fraquinha, né? Ela é quase assim, né, superficial ainda, né? Precisa de mais coisa. Mas já é uma grande coisa. Pois é, porque o problema todo é aquilo que eu mostrei aí, trouxe o artigo, tudo. O processo todo são os lusitanos. É a bitola lusitana, isso aí que tem que superar. Agora está começando. Quer dizer, já deve estar nascendo as novas gerações, né, para melhorar. Aquele negócio do Kim, né, só uma nova geração que muda. Que nasça novos portugueses, novos lusitanos. Isso é muito importante para fazer renovação. Né? Mas, olha, como é que é que estamos? Aqui, professor. Sim. Queria entender uma experiência que eu tenho, isso já é bem frequente. Eu tenho várias rememorações de estar resgatando, salvando crianças, com SEX, né, com o formato de bebês, crianças. E isso é bem constante. Até em cursos de campo, eu percebo assim, que várias crianças são assistidas na minha psicosfera. Eu queria entender se, quando eu iniciar a TENEP, se vai ter esse mesmo padrão de consciência de ser assistida. Se isso que eu tenho é uma especialidade. Olha, ou é uma temática... a maioria não vai atingir só isso. Eu ainda não vi ninguém que se especializasse dentro da TENEP, do início ao fim, durante anos, seja a mesma coisa. Não existe isso. Seria uma temática, e outra coisa, eu então. mostro a razão disso. Isso aí eu já pesquisei muito. A razão é a seguinte: você nunca vive só com crianças. Você nunca vive só com mulheres. Você nunca vive só com homens. Você nunca vive com determinado tipo de pacientes, ou de doentes, ou de enfermos. Então, isso aí há uma variabilidade. Seria uma temática específica, um momento meu específico para estar assistindo esse grupo de consciências? Não, isso aí é uma amparadora que vai ver. Agora, por exemplo, as suas necessidades, quais são? A amparadora que vai ver. O processo de criança vai te ajudar em parte, mas não no todo. Os maiores problemas nossos são com adultos. Então, agora é lógico, tem aquelas fases, às vezes, que a pessoa só atende criança durante uma boa temporada, até fazer exaustividade de uma determinada área, uma situação. E outra coisa, isso agora, às vezes, incide muito com uma certa frequência devido à reurbanização extrafísica, a reurbex. O senhor tinha comentado até de uma moça, né, que ela tinha lá da prostituição, ficou muito tempo atendendo pessoas com essa área, né? Aí eu tentei fazer a relação, qual seria... Não, porque às vezes é período, você está entendendo? Mas não assim eternamente, a vida inteira, não existe isso. Há altos e baixos. Outra coisa, quando a gente vai fazer assistência, você é pau para toda obra. Você está disponível porque deve e é. A gente não escolhe a assistência que você vai fazer ou o assistido. É igualzinho aquele negócio da pessoa, não, eu quero eu quero adotar uma criança. Agora, uma loirinha até 3 anos de olhos azuis. Não existe isso. A pessoa tem que pegar aquilo que aparece, aquilo que, às vezes, é ela mesma que desencadeou. Tudo é uma interassistencialidade. Nunca é só porque a outra pessoa está necessitada que você tem que ajudar. Não é só isso, não. Você também está precisando de fazer aquela assistência. Há uma necessidade em incitar dentro de você sobre aquilo. Por isso que eu chamo interassistencialidade, que é a melhor expressão para significar e expor essa realidade. Você entendeu, Rosângela? O caminho é esse.
Como é que você administra, distribui ou usufrui a Euforinha, a Cipriene e a Primené? Como é que eu administro? No meu caso, Como é que você administra? Quando você vai ter uma euforinha, ou quando você está começando uma euforinha, o que você faz? primeira coisa é o seguinte, eu não gosto disso. Sinceramente, eu não gosto de euforia nenhuma. Eu não gosto de nada que me perturba. Porque dentro de mim, eu domino a situação de tal maneira que eu não gosto de nada que me perturba. Agora, por exemplo, euforia me perturba. Se é que eu posso arranjar um alto assédio, seria justamente euforia. E outra coisa, isso é ruim para mim, por quê? Eu sou muito predisposto a ter euforia. Porque, para mim, vocês conhecem meu temperamento, meu jeitão. Qualquer coisa eu sou mais para abrir do que para fechar, né? Você já deve ter percebido. Então, eu sou mais, se eu fosse classificado como bipolar, eu seria muito mais da excitação do que da depressão. Você está entendendo como é que é? Então, isso aí é um problema sério para mim. Eu vivo rindo e não sou bobo alegre, nem bobo da corte, muito embora aqui eu sou, né? Na corte aqui eu sou o bobo da corte. Entendeu? Porque é preciso, né? É necessário. Diminui o nível de atenção, se a gente fica excitado, se a gente fica muito Não, não é eufórico. isso, não. É Por pensar isso? em outra coisa. É fazer divisão da atenção, alteração do processo. Alteridade, quer dizer, o processo da alteração do foco. Então, muda a focagem. Isso é que é importante. É o que eu faço. Agora, ó, esse novo foco que eu pego é um foco positivo que precisa de entrar em andamento. Então, existe um processo moral muito sério de você com você mesma, muito sério, que é o seguinte, você vai falar para você, eu estou com euforia, então eu estou com a corda toda, estou com gasolina azul. O que é que está parado, ruim e difícil que eu não resolvi? Se eu estou com euforia, eu sou capaz de resolver o mais difícil. Então, é a lei do maior esforço. Agora, numa condição dessa, então, a hora que eu faço a alteridade, eu vou para aquilo que é o pior. E enfrento. Por exemplo, às vezes, é um assunto que você quer desenvolver, que é um pouco enfadonho, te chateou quando você foi mexer, tem que trabalhar mais. Então, na hora que aquilo ocorre comigo, foi assim, é agora. Chegou a hora do pega. Você está entendendo? Então, com isso, eu desvio tudo. Não tem jeito. Agora, o processo de euforia, às vezes, você vai notar uma coisa, viu? Há uma acumulação de fatores. Às vezes a pessoa pensa que aquilo aconteceu ali na hora, por causa daquilo que fez ela lembrar de alguma coisa, mas não é bem, não. Quase sempre tem uma acumulação de fatores para chegar nisso. E outra coisa, se não deixar, se a pessoa não tiver cuidado, isso aí começa a ficar muito frequente. Aí, daí a pouco, a pessoa entra um hedonismo violento na vida dela. Então, é só dolce far niente, sombra e água fresca, boavidismo. Isso é que tem que abrir o olho. A euforia tem de tudo. A gente precisa ter cuidado. Tem coisas que a gente fala que, às vezes, cria uma certa espécie na cabeça dos outros. Por exemplo, a hora que eu falo, compaixão, às vezes, é um perigo. A compaixão, às vezes, faz mal. Agora, veja, é uma coisa para estudar, é um processo de maturidade. A mesma coisa, a euforia pode fazer mal. Uma pessoa que chora de alegria, ela está um pouco desequilibrada, vocês não acham, não? Na minha terra, isso é desequilíbrio. Está chorando de alegria. Agora, se for um negócio, às vezes, que é um processo que está estudando a lágrima, o cara tem que chorar, isso é outra coisa. Ele é artista, está tudo bem, né? Igual alguns e algumas que eu conheço por aí, tudo bem. Você está entendendo? São atrizes e atores, isso aí é outra coisa. Mas você entendeu isso, o nível.